Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos continuar falando sobre aquela série que ficou lá pra trás por conta do Veda, série dos filmes revolucionários. É uma lista do site, blog, Cinema em Fúria. Hoje vamos fazer o filme número 2. Eu fiquei muito em dúvida da sequência que eu ia usar para fazer essa série, mas eu acho que o filme que vamos falar hoje tem tudo a ver com o momento político atual que estamos vivendo no Brasil. É Sacco e Vanzetti, de 1971, dirigido por Giuliano Montaldo. Não sei se é assim que se fala. Esse filme é um filme italiano e ele é baseado numa história real. Conta a história de dois imigrantes italianos que viviam no estado de Massachusetts. Eu tenho dificuldade de falar esse nome mesmo. Parece um trava-língua, Massachusetts. Os Estados Unidos estavam passando na década de 1920 por uma crise política, econômica, em que eles estavam com medo que os anarquistas, os socialistas tomassem conta do país. E era uma época que tinha muita imigração de italiano, de espanhol, de muito europeu que ia pra lá, pros Estados Unidos, pra tentar condições de vidas melhores. Os dois personagens desse filme são Sacco e Vanzetti, são dois imigrantes italianos que vêm pros Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Os dois se tornam comerciantes, operários, só que eles, durante esse período que eles estão lá nos Estados Unidos, eles percebem que as condições são deploráveis pros operários, que as condições de trabalho são absolutamente massacrantes, exploradoras, e eles acabam se envolvendo em grupos políticos. Eles são acusados de assassinato e de roubo, e eles são, no final, condenados à morte. Isso não é um spoiler, gente, porque o filme é baseado numa história real, e o filme também é antigo e muita gente deve conhecer. Isso não vai tirar toda a experiência que vocês vão ter ao assistir esse filme. O filme se passa inteiramente dentro de praticamente de uma sala de tribunal, em que eles estão sendo julgados por esse crime. E a narrativa conta todo o processo, exatamente como aconteceu. Eles têm os júris que são chamados para dar o parecer final, né, que vão ficar assistindo aquele julgamento para no final votarem se eles vão ser condenados ou não. Esse processo demora 7 anos para acontecer, então durante 7 anos eles ficam lá indo e voltando para o tribunal, eles ficam presos durante esse período. E eles acabam sendo uma espécie de bode expiatório do movimento, porque eles não são os culpados pelo crime, só que o governador, toda a classe política da época quer que eles sejam condenados para evitar que esse movimento do anarquismo e do socialismo se expanda pelo país inteiro. Então é uma maneira de cortar o mal pela raiz, sabe? Então vamos tirar esses dois da jogada pra que a gente fale assim, olha, não é qualquer um que vai chegando aqui e a gente vai deixar fazer o que bem entender. Eles vão reconstituindo os casos e as testemunhas são meio que compradas, são coagidas a falarem coisas que elas nem sabem, que elas nem viram direito, é um diz que me diz, só para que eles sejam condenados. Então, na verdade, acaba se tornando uma questão absolutamente política o processo deles. E todo o cerne inicial da questão, que era acusá-los por roubo e assassinato, acaba meio que sendo deixado de lado, colocado em segunda opção. Essa história foi uma história assim que se tornou um evento internacional. Todas as mídias falavam disso, todo mundo envolvido nesse caso, porque na verdade foi um crime que eles foram condenados por uma coisa que eles não cometeram. Muitas pessoas se compadecem do que está acontecendo, percebem o que está acontecendo e se resolve fazer manifestações. As pessoas vão para as ruas para pedir a libertação deles, para pedir absolvição, escrevem cartas, fazem abaixo-assinado e mesmo assim nada muda na trajetória da história. Tem uma cena do filme que o Vanzetti vai até o governador para pedir uma última apelação, para ele rever o caso, para ele rever o fato, e o governador fala para ele, olha, você está falando comigo e eu sou um conservador, eu sou o poder, eu não vou mudar de ideia, porque você como cidadão, você quer coisas absolutamente diferentes das que eu quero, das que eu acredito como sociedade.
E isso é o mais massacrante disso tudo. Para eles é importante, para quem tem o dinheiro, que exista essa diferença de classes. Por quê? Porque é através da exploração da grande massa que eles se mantêm ali no poder. E não é interessante para quem tem dinheiro, né? Não é nada interessante para quem tem dinheiro que essa divisão do dinheiro seja justa e todo mundo tenha os mesmos direitos, as mesmas possibilidades e as mesmas oportunidades. São maneiras diferentes de ver a vida, são maneiras absolutamente distintas. Então, nessa cena é muito triste você ver a impotência que a gente tem perante esse poder todo do dinheiro. Porque ele reconhece ali que o cara realmente não é culpado. Você vê pela cena que ele reconhece que o cara não é culpado, que ele tá ali como um refém do sistema, mas que ele não pode fazer nada porque eles pensam completamente diferentes. É um grande retrato da nossa sociedade, porque de fato nós temos interesses distintos e por isso que a gente fica nesse embate o tempo todo, e por isso que existe tanta intolerância, porque o cerne, a raiz do que a gente compreende como mundo são diferentes, né? Tem pessoas que têm um pensamento mais de esquerda, tem pessoas que têm um pensamento mais de direita, e isso não se conversa e a gente tem uma grande desigualdade por conta disso. E esse filme me tocou demais, porque eu vejo que todas essas manifestações que a gente faz, que a gente vai pras ruas, que a gente vai tentar lutar por alguma coisa que a gente acredita, elas são sempre em vão, porque as pessoas que detêm o poder, elas não estão interessadas nessas igualdades que a gente luta o tempo todo, não estão nem aí pra gente. Eu acho que a gente ainda não descobriu qual que é a melhor maneira de lutar pelos nossos direitos, tendo em vista que isso aconteceu lá em 1920 e a gente está em 2017, as questões continuam sendo as mesmas. E eu não sei se há esperanças, eu não sei se há possibilidades de mudança. O mais louco é que 50 anos depois do acontecido, o governador de Massachusetts escreveu uma carta dizendo que eles erraram e pediram desculpas pelo que aconteceu. Isso não é uma novidade na história, né? A gente teve vários casos assim. Saco, quando ele, um pouco antes dele ser condenado à pena de morte, ele escreve uma carta pro filho dele, que ele fala assim: crucificar os nossos corpos hoje, como estão fazendo, mas não podem destruir nossas ideias que permanecerão. E me lembrou muito uma peça que eu fiz há 3, 4 anos atrás, que era Folias Galileu, que a gente fez uma peça inspirada na vida de Galileu do Brecht. E a gente falava sobre isso, né? Que se você mata um homem, você mata as suas ideias. Não, você não mata as suas ideias, né? Você mata a pessoa, mas os seus ideais ficam. Eles morreram por um ideal, no final das contas, né? Porque eles em nenhum momento eles falaram assim: não, nós somos culpados para se livrar da pena de morte e cumprir a pena de uma outra maneira, né? Eu não sei se esse vídeo ficou muito confuso, porque eu sou muito tomada pela emoção do negócio. Eu acho que esse filme, ele faz parte sim dessa lista dos filmes revolucionários, porque mostra como a gente é intolerante com quem pensa diferente da gente, toda vez que a gente se vê ameaçado, ao invés da gente tentar o diálogo e tentar resolver de uma outra forma, quem tem o poder, é melhor matar de uma vez por todas. A gente extingue essas pessoas que pensam diferente, porque é bem mais fácil viver assim. Mas eu queria saber um pouco a opinião de vocês em relação a tudo isso, queria saber se vocês ficaram instigados para ver esse filme. Eu vou deixar aqui no link da descrição as matérias que eu li sobre esse filme para quem quiser ler alguma coisa antes de ver o filme, que são matérias muito legais que eu encontrei. Se eu não me engano, tem no YouTube para assistir. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, por me acompanharem como sempre. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra gente continuar se falando durante a semana. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam esse vídeo se vocês tiverem gostado e até a próxima. Tchau!